amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós temos o privilégio de a cada semana nos reunirmos com esse grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o batismo. Você sabe que o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Começou tudo com João o Batista, João o que batizava. E nós vamos entender hoje o que é o batismo bíblico, quais os passos que uma pessoa deve dar até ser batizada. Bom, pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse momento especial de estudo. Eu queria aproveitar e convidar você para visitar uma de nossas igrejas adventistas aos domingos à noite. Nós estamos tratando dessa mesma temática em uma igreja bem pertinho de você. Se você não sabe onde tem uma, acesse o site encontreumaigreja.com.br e ali você vai poder então localizar uma igreja mais perto da sua casa. Nós estamos aqui prontos para começarmos mais um estudo, todos com as Bíblias, e nós queremos orar a Deus pedindo mais uma vez a bênção para o estudo. Vamos orar? Nosso Pai de amor, obrigado por todas as bênçãos, obrigado por Tua ajuda e por Tua presença conosco. Tua palavra mais uma vez será aberta e nós queremos convidar ao Deus Espírito para que esteja conosco como nosso grande professor. Que a nossa mente seja iluminada por Ele, que o nosso coração seja tocado por Ele e que nós possamos tomar decisões ao Teu lado. Nos abençoa, Pai, agora, ao compreendermos melhor esse assunto. Oramos em nome de Cristo. Amém. O batismo. Você sabe que Cristo, quando completou 30 anos de idade, ele buscou João Batista para ser batizado. Em Mateus capítulo 3, versos 13 em diante, nós lemos esse episódio. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós já vimos esse texto em outros momentos. A Trindade está envolvida nesse momento. Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito ungindo Deus Filho e Deus Pai aprovando a cerimônia lá do alto. Cristo foi batizado, mas Cristo não tinha pecado. O batismo não é símbolo de remissão de pecados? Sim, mas Cristo fez algumas coisas na sua vida para deixar um modelo para o ser humano. Se formos para Gênesis capítulo 2, você vai ver ali que Deus, depois de criar o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º. Deus descansou? Deus cansa? O profeta Isaías diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não estava cansado, mas Ele parou, Ele descansou para dar um exemplo. O mesmo caso aqui. Jesus não tinha pecado, não precisava de remissão de pecados, mas Ele deu o exemplo. Agora, por que é que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Já se perguntou isso? Por que não se batizou com 12, com 17, com 21? Na cultura judaica só poderia haver um rabi a partir dos 30 anos. Não havia nenhum mestre com menos de 30 anos. Esta era a idade da maturidade espiritual. E Jesus esperou que essa idade chegasse para então ser batizado. Não só por isso. Pela profecia de Daniel, a gente entende que quando Cristo veio, Ele tinha uma data marcada para cada evento do seu ministério. E quando Cristo se batiza, Ele está a exatamente 3 anos e meio da cruz. Então a profecia de Daniel marcou a data da cruz. Seria na metade da 70ª semana de graça dada ao povo judeu. Lá em Daniel 9, 25, 26 e 27. Então, Cristo tinha a data marcada para ser batizado, tinha a data marcada para morrer. É por isso que quando ele estava no templo com 12 anos e os pais o encontraram, o que Jesus disse para Maria? Você não sabia que me convém estar na casa do meu pai
cuidando dos negócios de meu pai. E quando ele faz o primeiro milagre em Caná, ele diz para a mesma Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. No Evangelho de João, a expressão não é chegada a minha hora é uma alusão à cruz. Cristo tinha data para tudo. E na data marcada, ele foi até o Jordão. Sabe como eu chamo essa cena? O encontro dos primos. Eles eram primos, mas nunca se haviam encontrado. Foi a primeira vez que João viu a Cristo. E quando João viu seu primo, ele percebeu uma santidade tão exuberante que ele certamente disse, é ele. Você quer que eu te batize? É você que tem que me batizar. E Jesus responde para o primo dele, olha, por enquanto tem que ser assim, porque me convém cumprir toda a justiça. Ou seja, João, a data é hoje, eu tenho que me batizar. Eu tenho que começar o meu ministério, porque daqui a 3 anos e meio vai chegar a cruz. A obra de Deus tem que ser feita. E João entendeu e batizou Jesus. Feliz de Nólia? Pastor, vou fazer uma pergunta aqui, pela qual pode parecer assim, sem sentido, mas para mim tem muito sentido. Nenhuma pergunta porque... é boba quando você quer aprender, amiga. Muito bem, que eu tenho muita dúvida. A gente vê ali na ilustração do desenho de Jesus, porque quando ele foi batizado em um rio, né? No Rio Jordão. Isso. Então, assim, muitos batizam em tanques, em piscinas, em lagos pequenos. Aí a gente vê o exemplo de Jesus que foi batizado em um rio. Todos esses batismos, independente de qual seja o lugar, é o mesmo sentido, faz o mesmo efeito para Jesus? Nós entendemos que sim. Por que Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado? Porque lá estava João Batista batizando. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 3, você vai ver que João batizava em outros locais. Lá diz assim, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, aonde João ia? Aonde tinha água suficiente para batizar. Quando você vai para as igrejas mencionadas na Bíblia, essas igrejas que o apóstolo Paulo menciona, lá na igreja cristã, você vai encontrar batistérios. E os batistérios da igreja cristã eram locais onde havia uma escada para você descer, um espaço suficiente para alguém ser mergulhado e uma outra escada para se sair. Então, os batistérios da igreja cristã primitiva mostram que o batismo acontecia aonde havia água suficiente para mergulhar a pessoa. E, de fato, na Bíblia, o requisito é esse. A pessoa tem que ser mergulhada. Não importa se num rio, no mar, num tanque, num poço, tem que haver água suficiente para ela ser mergulhada. Amém. Esse seria o critério, ok? Vamos avançar, então, no estudo. Jesus foi batizado e fez do batismo uma condição à salvação. Você quer ver uma coisa? Olha o que Jesus diz em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E para Nicodemos ele disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer do Espírito é a renovação do coração, é a conversão. Nascer da água é o batismo. É por isso que os apóstolos receberam a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai. E você vai encontrar os apóstolos cumprindo a ordem. O apóstolo Paulo saindo para batizar. E você tem vários exemplos de Paulo batizando e outros mais que nós veremos aqui. Então o batismo tornou-se um requisito à salvação. Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Jesus disse assim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, o cristianismo moderno, e não só agora, como há muito tempo, se pratica 3 formas de batismo. Você vai encontrar movimentos religiosos que batizam por aspersão, quando você asperge água, por infusão,
quando você derrama água na cabeça, e por imersão, quando você afunda a pessoa. Então, esses são os 3 tipos comuns de batismo hoje: aspersão, infusão ou efusão, às vezes se escreve assim, ou imersão. Aí eu pergunto, das 3 formas que o cristianismo pratica, qual é a única bíblica? Vamos deixar que a Bíblia responda para nós. Mateus 3,16 e Atos 8,36. Batizado Jesus, o que ele fez? Saiu logo da água. Ou seja, Jesus, para ser batizado, entrou na água. Ele foi batizado por imersão. Se formos para Atos, capítulo 8, olha o que diz o verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então o batismo no Novo Testamento era o batismo por imersão. Agora, isso se despreende, se aprende da própria etimologia da palavra. A palavra batismo portuguesa, ela é originária da língua grega, baptizo. E a palavra grega baptizo tem 3 significados básicos: imergir, afundar, mergulhar. Então, ser batizado na Bíblia é imergir, afundar, mergulhar. Então, não tem um batismo que não seja por imersão. Mas, pastor, no dia do Pentecostes, em Jerusalém, os discípulos batizaram cerca de 3.000 pessoas num só dia. Batizaram. Algum local eles arranjaram com água para batizar. Não foi um batismo coletivo sem água. Eles arranjaram. Certo? Porque esta é a orientação. Cristo havia orientado eles. Pedro. Pastor, citou um versículo anterior que fala do batismo pela água e pelo Espírito. E sempre Quem não nascer da água e nascer do Espírito. Isso. Mas eu sempre ouvi a questão do segundo batismo, o batismo do Espírito Santo. E, bem, já ouvi falar que até que era comprovado pelo dom de línguas, o que já comprovamos que não é o que eles criam. Mas o que vem a ser, então, o batismo pelo Espírito Santo? No movimento pentecostal, criou-se essa doutrina. Ela é chamada de doutrina da subsequência. Uma pessoa, uma vez que ela recebe a Cristo, ela tem que ser batizada pelo Espírito. Esse seria um segundo batismo. E a pessoa, quando recebe o batismo do Espírito Santo, a evidência que ela foi batizada é o falar em línguas. É isso que se crê. Veja, não existe um batismo posterior do Espírito. Nós somos batizados no Espírito desde o início, porque nenhuma conversão genuína acontece sem a ação do Espírito. Jesus descreveu a obra do Espírito Santo lá em João 14:16. Ele diz assim, que o Espírito, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem convence. Logo, você não tem ninguém que seja convertido, senão pela ação do Espírito. Então, ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito, é recebermos a dotação dos céus, que nos leva à conversão e que nos leva a uma vida de santidade. Então, em tese, quando eu estou convencido do meu pecado, é porque já houve o batismo do Claro, Espírito Santo. o E logo Espírito após já virar o está batismo atuando. da água, né? O Espírito está atuando. Ok. Então, primeiro viria o batismo do Espírito Santo e depois o da água. Como é que você vai batizar alguém que não está convertido? E como é que alguém se converte sem a ação do Espírito? Faz sentido. Então, sempre será fruto do Espírito. Wayne. Pastor, só entrará no céu absolutamente toda aquela pessoa que tiver sido batizada nas águas? Desculpa, eu não ouvi a pergunta direito. Só entrará nos céus aquelas pessoas que absolutamente tiverem sido batizadas nas águas? Não. Não por quê? Porque todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos sem serem batizados. Não havia doutrina. Mas nos dias... Agora começou no Novo Testamento. Isso. Cristo foi batizado e ensinou. Mas quando Cristo estava na cruz, ele disse que o ladrão estava salvo. E o ladrão nunca foi batizado. Agora, por que o ladrão vai ser salvo sem ser batizado? É porque ele não teve a chance de descer da cruz.
para ser batizado? Essa é a questão. Então, qual é a exceção para uma salvação? É quando você não conhece, e muitas pessoas serão salvas sem serem batizadas, porque nunca conheceram do assunto, ou quando você conhece, toma a sua decisão, mas não tem a oportunidade. Vou dar um exemplo. Alguém entrega a sua vida a Cristo e planeja o seu batismo para daqui a 30 dias. E aí, no percurso, ele perde a sua vida. Você acha que essa pessoa não será salva porque não chegou aquele momento? A decisão havia sido tomada, a data havia sido marcada, ele só não se batizou por uma fatalidade. Então, eu acredito que haverá exceções. A Bíblia fala sobre elas, né? Agora, vamos olhar o outro lado. Eu conheço a doutrina, sei que ela é verdadeira, tenho a oportunidade, mas me nego a ser batizado. Eu penso que para essa pessoa não há salvação. O indivíduo pode ficar a vida inteira congregando, mas se não batizar, porque se ele está congregando, provavelmente ele já teve o ensinamento do batismo. Mas ele congrega a vida inteira e não batizar, ele vai correr o risco. Se ele congregou, conhecia o batismo, sabia que precisava e não tomou a decisão, eu não acredito que ele seja salvo. Com base na palavra do próprio Cristo. Foi por isso que eu crer e for batizado será salvo. Eu posso, às vezes, congregar uma vida inteira e não aprender esse tema. Pois é. Eu vou dar um exemplo para você. Os movimentos que batizam as crianças recém-nascidas, ninguém ensina o batismo por imersão na vida adulta após uma conversão. Pode ser que eu fui batizado na infância, passei a vida dentro de uma igreja, acreditando que aquele batismo fosse o certo. E se eu morrer, Deus não vai levar em conta isso. Eu não sabia que havia um outro batismo. Então, Deus leva em conta a luz que eu tenho, e por essa luz eu serei julgado. Ok, obrigado. Okay? Bárbara. Pastor, eu não me lembro, mas acho que está com uns 12 meses que nós estudamos aqui, eu citei, né? Quando eu comentei a respeito com o meu pai, que eu estava começando a observar adventista, e ele é de uma certa denominação muito conhecida, e ele me falou sobre essa passagem, né, de Felipe e Eunuco. Ele disse, minha filha, eles são muito voltados para a palavra, é muito bonito o ensinamento deles, o estudo, mas e o Espírito Santo, sabe? Ele me perguntou, ele disse, vai lá para a passagem de Felipe e Eunuco. Aí ele leu, né, a gente conversando pelo celular, aí ele leu essa parte aqui, né, no Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aí ele fala do arrebatamento, e fala também do Espírito Santo, que foi batizado em línguas, né? Ele me falou assim, a respeito. Explique um pouco para ele, que ele com certeza está assistindo esse programa. Você percebe no texto que quem foi arrebatado pelo Espírito foi Filipe, né? Não foi o eunuco que acabou de ser batizado. Então o Espírito arrebatou Filipe, no sentido que o Espírito levou para um outro local. O Espírito conduziu Filipe até o eunuco, que estava viajando ali num carro, né? Podia ser um carro puxado por animais, certamente. O Espírito colocou em contato e depois o Espírito Santo tira Filipe de lá e leva para outro local. Porque Filipe era alguém que estava nas mãos do Senhor, né? Então era um homem cheio do Espírito. Agora, aí nesse caso você não tem alguém batizado e falando línguas, né? Nesse episódio não aconteceu isso. Não. Mas lá em Atos 2 acontece, né? Você tem os discípulos, né, que recebem o Espírito e falam em línguas. Você vai ter no Novo Testamento várias vezes que as pessoas foram batizadas e falaram em línguas. Receberam o Espírito e falaram em línguas. Isso está claro no Novo Testamento. A grande questão que a gente tem que entender é que as línguas que as pessoas falavam após o batismo do Espírito era uma língua conhecida de alguma nação. Se você for para Atos 2, quando os apóstolos falaram em línguas, e nunca aparece a expressão línguas estranhas, essa expressão não é bíblica, lá fala outras línguas, havia em Jerusalém mais ou menos 14 nações lá para celebrar o Pentecostes, que era uma festa nacional. Só que essas nações não falavam a língua dos discípulos. Tanto é que no texto de Atos 2, eles dizem assim, não são estes galileus, os que aí estão pregando, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna.
O que é a língua materna? É a língua de origem de uma nação. Então, a língua que os discípulos falaram no Pentecostes foi a língua daquelas nações. Isso é dom de línguas. O que é dom de línguas? É a capacidade sobrenatural que Deus dá a uma pessoa para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Você quer ver uma coisa? Eu estou num aeroporto e me encontro com um russo. E Deus quer me usar para evangelizar o russo. Ele pode me dar o dom de línguas. Eu vou me aproximar desse homem e quando eu começar a conversar, ele vai começar a entender o que eu estou falando. Ele vai entender em russo. Isso é dom de línguas. Agora, essa balbúrdia que se faz dentro da igreja, onde cada um fala uma coisa que ninguém entende, isso não é dom de línguas. Obrigado, pastor. O dom de línguas só será dado, segundo o apóstolo Paulo, como os outros dons espirituais, para cumprirem dois objetivos. É isso que ensina Paulo em 1 Coríntios 12. Os dons são dados para edificar e instruir. Todo dom espiritual, ele traz edificação e instrução. Se não edificar e se não instruir as pessoas, isso não é dom espiritual. Marcelo. Pastor, eu já sou batizado há 11 anos. Né? Nós já aprendemos que esse batismo vale se caso eu não tenha o desejo de batizar novamente aqui na Igreja Adventista. Só que o que eu percebo que nessa época que eu fiz o batismo, eu não senti ali uma convenção, mas sim um convencimento. E nesses estudos, eu sinto que eu estou no processo de convenção, de realmente vir me converter aos caminhos do Senhor. Se lá foi convencimento e aqui é convertimento, eu preciso me batizar de novo? Vamos para o intervalo. Quando voltarmos, responderemos essa pergunta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje falando a respeito do batismo. Vimos no primeiro bloco que, a despeito de as religiões cristãs batizarem por imersão, infusão ou aspersão, apenas um destes modelos é bíblico: batizar por imersão, seguindo o exemplo de Cristo e o exemplo apostólico. E quando terminamos o primeiro bloco, Marcelo fez uma pergunta a respeito da sua experiência, que ele foi batizado há 11 anos, se sentia convencido naquele momento e tem sentido o toque do Espírito na vida dele por um processo de conversão. Marcelo, eu queria partilhar com você e com os amigos um texto de Atos, capítulo 19. Paulo está em Éfeso, aqui nesse texto. Olha o que diz o verso 1 em diante. Aconteceu que, estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns dos discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo lhes perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. Interessante, Paulo encontra alguns discípulos que eram discípulos de João, que haviam ouvido a pregação de João e haviam sido batizados. Mas João batizava por imersão também. Eles já estavam batizados. Aí Paulo pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem sabemos do Espírito. Eles não conheciam essa verdade. Aí Paulo apresentou a verdade para eles e em seguida Paulo os batizou. Este é o único exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que já tinha sido batizado ser rebatizado. Com base nesse exemplo dado por Paulo, nós chegamos à seguinte conclusão: mesmo tendo sido batizado da forma bíblica, por imersão, pode ser que você não conhecia algumas verdades que você está conhecendo agora no programa.
E se agora que você conheceu essas verdades, você deseja passar por um novo batismo, renovar sua aliança com Deus, você pode. Agora, não, pastor, eu já fui batizado, permaneci leal a tudo o que eu aprendi. Eu não quero passar por um novo batismo. Você não precisa, porque uma vez que você foi batizado por imersão, permaneceu leal a tudo que você sabia ser o certo e está disposto a seguir as novas verdades que você está abraçando, você pode ser aceito na igreja como nós chamamos por profissão de fé. O que é isso? É você professar publicamente, crer nas verdades que você agora está aprendendo. E aí você aceita como membro sem a necessidade de um novo batismo. Fica na mão da pessoa qual caminho ela vai escolher. Ambos os caminhos são legítimos, de acordo com a palavra de Deus. Certo? Pastor, quando é que eu vou identificar, que eu próprio vou saber que realmente eu estou tocado pelo Espírito Santo, que eu estou convertido, ao invés de convencido? É muito difícil a gente identificar na vida de outro a ação do Espírito, porque para alguns representa uma completa mudança de vida. Eu conheço pessoas que entraram dentro da igreja para assaltar, armadas, e dentro da igreja foram tocadas pelo Espírito Santo e tomaram decisão pelo batismo. Isso aconteceu há 12 dias atrás. Eu conheço pessoas que tiveram sonhos, e no sonho foi dito para ele assim: vá até o supermercado tal, em frente ao supermercado tal, existe uma igreja, entra lá. A pessoa acordou, sem nunca ter ido naquele bairro, foi até o supermercado e viu uma igreja em frente. Entrou e se entregou a Cristo. Há histórias assim. Agora, há a história de pessoas que foram pessoas cristãs a vida inteira. E esse trabalho do Espírito Santo, ele é paulatino. Dia a dia a pessoa vai sendo tocada pelo Espírito. Dia a dia ela sente o desejo de mudança. Então, pode ser que em nossa vida a gente não detecte o exato momento da conversão. Mas a obra do Espírito está aí. E como é que eu sei que ele trabalha? É quando eu sinto a necessidade de Cristo. Quando eu reconheço que eu sou um pecador. Quando eu entendo que se não for Ele, eu nunca chegarei nos céus. É a obra do Espírito no coração. Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, você vê os galhos se balançando. Você sabe que é o vento que está fazendo isso, mas você não vê o vento. Assim é a ação do Espírito. Você começa a perceber a mudança. Você acha que não é, mas é o Espírito. É Ele que está atuando. Então, quando o Espírito começa a atuar no coração, Ele nos leva para mais perto de Cristo. Ele nos dá o desejo de sermos iguais a Cristo, de praticarmos o que a palavra ensina. Ele vai criando em nós a convicção daquilo que é certo e que é errado. E Ele vai nos levando a amar a verdade. Isso é a obra do Espírito. Pastor Albertino. Pastor, na realidade eu confesso até para o irmão que eu sei a resposta do que eu vou perguntar agora. Se eu não souber, eu então devolvo para você. Mas assim, para que de repente alguns dos colegas aqui ou quem esteja assistindo possa ter criado uma certa dúvida em relação aos textos, aí eu gostaria de pedir ao pastor que pudesse esclarecer. Jesus na grande comissão, que foi um dos textos que o pastor colocou ali, ele falou, né, ide, pregai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E a gente encontra em Atos dos Apóstolos, pelo menos que eu lembre agora, duas referências, uma em Atos capítulo 2, quando, depois do discurso de Pedro, né, ele fala, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. E aqui, mais uma vez, até o texto que o pastor usou, né, falando sobre o rebatismo ali daquele pessoal que Paulo rebatizou. Mais uma vez, Paulo fala assim, o texto fala assim, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, talvez alguém possa não entender o que é ser batizado no nome de Jesus, se o próprio Jesus falou, né, que deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora eu posso batizar a pessoa só falando em nome de Jesus, seja batizado e batiza a pessoa, para que esclarecesse. Sim, de fato, você tem no Novo Testamento essas duas fórmulas batismais. Uma mais completa, a outra mais sucinta.
Quando no Novo Testamento aparece essa expressão batizados em nome de Jesus, é porque as pessoas que estão envolvidas, faltava esse ponto apenas para que elas chegassem à compreensão da fé. O problema não era que elas deixavam de crer em Deus, até porque essas pessoas, muitas delas judias, né, elas adoravam o único Deus verdadeiro. Mas agora, Cristo havia morrido na cruz. A grande mensagem do Evangelho era que aquele Galileu que eles crucificaram era o Messias. Daí você vai ter essa fórmula em nome de Jesus. Porque essas pessoas já acreditavam em Deus, mas agora tem um Messias que eles precisam acreditar. Então a fórmula mais completa se estende para todos os habitantes da terra, mas você vai encontrar principalmente Paulo, com os judeus inclusive, praticando essa forma resumida, o que de forma nenhuma estaria errado. Qual é a sua resposta? Batizar em nome de Jesus é justamente batizar o batismo que Jesus ensinou. Se ele ensinou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando o apóstolo se refere aqui, vou batizar em nome de Jesus, é o que Jesus ensinou. Como ele mandou fazer. Como ele mandou fazer. É isso aí. Ok? Um outro detalhe que nós precisamos avançar aqui. Qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Quando eu sou batizado, qual é o simbolismo? Paulo diz assim: porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo, quando fala do batismo, ele compara um sepultamento. É por isso que a pessoa tem que ser imergida na água. É porque vai morrer o velho homem e vai nascer a nova criatura. Vamos ver um outro texto, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados, olha a expressão, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de dentre os mortos. Então, para Paulo, o batismo é o sepultamento do velho homem, da velha vida, é o novo começo. De fato, ele vai usar a expressão nova criatura, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pedro? Pastor, mais até um comentário que se eu pudesse me batizava todo dia, porque eu descobri que o velho homem sabe nadar. Ele volta e vem sempre aquela tentação, e ainda bem que o senhor explicou antes que não é uma transformação imediata, é uma transformação gradual. Exatamente. Vencimento por dia. Dia a dia, é isso mesmo, Pedro. Agora, alguém para ser batizado tem que preencher as condições. A Bíblia apresenta as condições. Quais são as condições para alguém ser batizado? Primeiro, a pessoa tem que ser ensinada. Não é isso que diz lá o texto da grande comissão? Ide por todo mundo, batizando em nome do Pai e ensinando-os a guardar. Estão lembrados no texto que nós lemos de Atos capítulo 8? O eunuco vinha lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia. Aí Filipe se achega e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí diz o texto que Filipe então subiu ao carro e começou a explicar para ele e falar que aquela profecia apontava para Jesus. Ou seja, ele recebeu doutrinamento. Eu não posso batizar alguém sem estudar a Bíblia com a pessoa, sem que ele compreenda pelo menos os pontos elementares da fé. É claro que eu não espero que a pessoa seja um teólogo para ser batizada, não. Mas se ela compreende os elementos básicos da fé, o plano da salvação, então ela pode passar por essa cerimônia. Bárbara? Então quer dizer que eu não preciso passar por uma comitiva da igreja para que a igreja me aprove para eu descer as águas? Não. O pastor ele pode batizar as pessoas se ele tem contato com elas e sabe da vida delas, certo? Agora, é de bom grado, de bom alvitre, que quando você se batiza, você se associa a uma igreja. Agora, esta igreja, para que haja decência e ordem, ela tem que saber quem são as pessoas que são membros, quem não são. Ela tem que organizar a vida da igreja. Então, em qualquer lugar você vai ter uma comissão que vai analisar a vida da pessoa. Agora, o que vai fazer essa comissão? Ela vai perguntar, escuta, o candidato recebeu estudo bíblico? Porque a Bíblia diz que ele tem que receber. O candidato começou a viver os princípios que a palavra ensina? Essas perguntas que a comissão tem que fazer. Então, a comissão ela existe
para votar, entre aspas, o batismo de alguém ou a aceitação dela como membro desta igreja, porque o batismo te confere privilégios como membro. Certo? Há privilégio em ser um membro da igreja. A sua voz vai ter muito mais força. Você vai poder participar dos negócios da igreja. Você está se juntando a uma igreja. Agora, a comissão, ela não tem a função de ficar analisando o coração de ninguém. Agora, vamos supor, temos aqui um nome de alguém que quer ser batizado agora, mas a gente sabe que ele está vivendo em adultério. A gente sabe que ele é um viciado em drogas. A gente sabe que ele é um alcoólatra. Vamos batizá-lo agora? O melhor seria fazer um estudo com ele, ajudá-lo nesses problemas, para que ele pudesse ser batizado. Então, via de regra, os nomes se passam numa comissão para depois, então, a pessoa ser batizada. Via de regra. Okay. É claro que você vai ter exceções. Sim, e seria comum também, talvez, a maneira como ela colocou, né, comitiva, né, já que passou por um grupo de estudos, tal, aquela coisa toda, é comum que ela seja apresentada na igreja, até mesmo antes de ser batizada, né, e passar pela profissão de fé, para poder expressar publicamente ali para a igreja a qual ela vai ser membro, que de fato ela já assimilou os conceitos básicos, como que o próprio pastor falou ali, sobre os principais pontos do plano de salvação e da doutrina bíblica. Então, isso é justo, até é comum, claro. É normal. E, inclusive, essa profissão de fé, ela existe. A pessoa vai diante da igreja no dia de ser batizada e são feitas perguntas para ela. E ela responde essas perguntas, né? Perguntas tais como: você acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você acredita na Bíblia como revelada por Deus? Você acredita no batismo por imersão, como é ensinado na Bíblia? Você acredita na fidelidade, nos dízimos, nas ofertas? Você acredita nos dons espirituais que Deus deu à igreja para a edificação do corpo de Cristo? Então, são feitas essas perguntas elementares antes da pessoa ser batizada. Essa é uma questão de ordem que a igreja tem e ela é boa, né? Não há nada negativo nisso. A gente tem que cuidar também para não querer esperar que a pessoa seja um santo para então batizá-la. Esse é um outro problema. Porque, veja, o batismo, ele não é a coroação da vida cristã. Ele é o início da nossa experiência cristã. Então, nós podemos estar ainda vivendo os rudimentos da fé. Mas se a pessoa expressou o desejo no coração de ser batizada, quem somos nós para dizer que ela não está pronta? Ela quer ser batizada? Vamos batizá-la. Ela está na sua história, na sua vida com Deus. É isso que importa. Segundo ponto, Jesus disse em Marcos 16:16, nós já lemos esse texto hoje. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser batizado, eu tenho que crer. Você está lembrado da pergunta direta que fez Filipe para o eunuco? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E ele disse, eu creio. Então, Filipe foi e batizou ele. Então, a pessoa tem que crer. Terceiro ponto, ela tem que se arrepender. Esse texto nós não lemos, mas Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que é arrependimento? É tristeza pela vida que eu levava. Eu descobri que eu fazia coisas erradas, eu não quero mais fazer. Isso é arrependimento, é sentir tristeza. E vem também a conversão, que é o quarto passo. O que é a conversão? Como diz a palavra, é uma mudança de direção. Eu vinha fazendo coisas erradas, descobri que isso é errado, me arrependo, eu me converto. Eu não vou mais fazer as coisas que eu sabia ser erradas. Então, esses 4 passos são os passos que a Bíblia me apresenta. E o que acontece com uma pessoa após o seu batismo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E Paulo diz aos Gálatas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui está, Marcela, a grande questão. Quando nós somos batizados, 2 coisas. Eu não tenho que ser santo para ser batizado, porque santidade ou santificação é obra de uma vida toda. Eu sou batizado quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu percebo que há verdades novas, quando eu tomo um novo rumo na minha vida, eu sou batizado. E quando eu sou batizado, eu sou revestido de Cristo. O que quer dizer isso?
a justiça dele me é imputada. Os meus pecados são perdoados e eu agora vou servir a ele de inteireza de coração, crendo que é a presença dele na minha vida que me assegurará a vida eterna e a salvação. Então, batismo não é a coroação de um processo, é o início. Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer da água e nascer do Espírito. E quem nasce, quem se converte e se batiza, é um bebê espiritual. E como bebê espiritual, a igreja tem que acolher essas pessoas, tem que abraçá-las, tem que alimentá-las. Por quê? Porque é assim que a gente faz com um bebê. O grande problema do cristianismo hoje, até mesmo da igreja adventista, é que às vezes quando batizamos as pessoas, achamos que o processo, o nosso trabalho terminou. Não, ele só está começando. Porque esses bebês na fé, eles precisam ser acompanhados. O leite tem que ser dado até que eles possam aceitar alimento sólido. E quando eles atingirem uma maturidade espiritual, puderem andar com suas próprias pernas, aí a igreja pode investir em outra pessoa e deixar que ele agora, dentro de um ciclo de discipulado, comece a trabalhar com outras pessoas e levar outras também à decisão. Então, amigos, como é bela a palavra de Deus. Quanta harmonia há no ensino. Agora, por que é que eu tomo a decisão de ser batizado? É porque eu descubro na palavra que foi por mim que Jesus morreu. E é quando eu tenho esse encontro com Ele que a minha vida muda completamente. É extraordinário isso. As pessoas que têm esse encontro com Jesus, jamais elas são as mesmas. Elas são transformadas completamente. Eu nunca esqueço que num sábado eu estava em uma de minhas igrejas, onde eu pastoreava, lá no Espírito Santo, e eu costumava chegar cedo na igreja, e eu estava aí na igreja com outro diácono, preparando tudo para começar o serviço religioso do sábado, e lá na porta passou um jovem. Ele passou, olhou para dentro da igreja e foi embora. E eu vi. Eu continuei ali com o diácono e de repente ele passou de novo, olhou para dentro da igreja e foi para o outro lado. Eu pensei, ele está interessado em alguma coisa. E eu fui até a porta e quando ele voltou, eu o abordei. E disse, eu vi que você passou aqui, viu a igreja, você conhece a nossa igreja? E ele disse assim, pastor, eu sempre vejo que vocês aqui abrem no sábado, né? Isso é tão diferente, né? As igrejas todas abrem no domingo, vocês no sábado. Eu disse, sim. E você não quer aproveitar e entrar? Ele disse, Deus tem falado comigo, o Espírito tem falado comigo, e é por isso que eu estou aqui, eu quero entender o que está acontecendo. E ele entrou, assistiu o programa naquele sábado, eu fui até a casa dele, depois de uns meses estudando a Bíblia, a família inteira foi batizada. Mas olha como Deus trabalha. Ele dizia, uma avó dizia para mim, vai lá, entra lá. E ele não conseguia entrar na igreja, ele passava de um lado para o outro. Felizmente eu estava ali e eu pude lá convidá-lo para entrar na igreja. Como Deus trabalha, como Deus está atraindo as pessoas. E sabe que para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Alguns de nós já temos vários conceitos teológicos formados e eu tenho certeza que ao longo dessas semanas muita coisa mexeu na sua cabeça, né, Bárbara? Muita coisa mexe. Né? Feliz de não, olha. Muita coisa mexe. É porque a gente aprendeu assim. Eu não nasci na igreja adventista. Eu nasci em outra denominação. Eu aprendi outras coisas. Mas houve um dia que eu comecei a ler com mais atenção esse livro e eu comecei a perceber que onde eu estava, não estavam ensinando todas as doutrinas. E um dia eu perguntei para o meu professor de Bíblia, em um catecismo, escuta, por que nós não fazemos isso que está na Bíblia? Ele disse, por que não fazemos? Porque nós seguimos mais a tradição e menos a Bíblia. Eu disse, eu não quero seguir a tradição, eu quero ficar com a Bíblia. Eu tinha 13 anos e aí eu tomei a minha decisão. Eu quero ficar com a Bíblia. E um homem chamado Emanuel foi lá para o meu bairro,
dirigir uma série de evangelismo. Alto, meio corcunda, um médico, um homem muito ocupado, mas que deixava o seu trabalho para ir para um bairro de periferia, ponto de drogas, para ensinar de Jesus. E ele ficou ali várias noites ensinando de Jesus. E depois de todo o trabalho que aquele médico fez, noite após noite, só um garotinho de 13 anos tomou a decisão por Jesus. Alguns podem olhar para o trabalho dele naquele ano e terem dito assim: o trabalho desse médico foi um fracasso. Tantas noites, batizou só esse garotinho? Esse garoto era eu. E eu sou eternamente grato a esse homem, porque ele foi lá no bairro me buscar. Ele já descansa no Senhor. A morte já o levou. Mas eu não posso pagar o que esse homem fez. Ir num bairro de periferia, pregar o Evangelho, falar de Jesus. E eu jamais me esquecerei como ele apresentou para mim o homem do Calvário. E ele mostrava naqueles slides, naquelas figuras, mostrava o homem do Calvário, mostrava a cruz. E a história do homem da cruz foi motivando o coração de um juvenil. É assim que o Espírito trabalha, Marcelo. Ele vai falando com a gente. Né, Pedro? Um dia nós nos assentamos lá numa noite, lá em Campos dos Goitacazes, para um lanche à noite, né? Lá está você. Você está aqui, né? É porque o Espírito quer. Simone me disse nessa semana, né, Simone? Simone fez um vídeo, né, e mandou e disse: olha, se eu for no programa, é um sinal que Deus está me dando. E nós recebemos muitos vídeos aqui, viu, Simone? Ninguém conhecia você. E talvez você até pensou assim: eles não vão me chamar, não. Eu com esse monte de tatuagem aqui, cheia de brincos e adornos. E hoje ela nem está usando mais. É o Espírito, né, que vai fazendo isso. É o Espírito que vai fazendo. E ele, quando ele atua no interior, ele muda o coração. O exterior é a coisa mais simples. É a coisa mais simples. Se eu avaliar os meus vícios, os meus gostos, à luz do Calvário, que valor tem uma joia? Que valor tem um brinco, um colar? Que valor tem um cigarro? Que valor tem um copo de vinho? Se eu avaliar isso à luz do Calvário, à luz da cruz, do homem que morreu por mim, isso não é nada. E sabe o que a gente aprende da história desse livro? É que houve pessoas que disseram até mesmo sim para a morte, por causa desse homem. Paulo disse isso: eu combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Vocês podem cortar minha cabeça? Podem cortar. E eles cortaram. Mas um dia, Paulo vai acordar. Ele vai entender que tudo aquilo valeu a pena. Eu sei que você também está sendo chamado por Deus há muito tempo para tomar uma decisão. Arautos do Rei vai entrar e vai cantar agora. Eu não sei quanto tempo tem essa música, mas os minutos que tiver essa música será o tempo que nós vamos dar para você de chance, de aonde você está, aí em casa, dentro de uma igreja, no escritório, sozinho assistindo pela internet, onde quer que você esteja, no Brasil, fora dele, aí nos Estados Unidos, você que está aí na Europa, não importa onde você esteja. Enquanto o Arautos cantar, se você quiser hoje tomar a sua decisão por Cristo e pelo batismo, eu vou convidar você para ficar de pé. Onde quer que você esteja, fica de pé. Eu não vou ver você em casa.
mas não tenha dúvidas de que Cristo vai ver. Cristo vai olhar para você agora. E para vocês que estão aqui nos nossos estúdios, o convite é o mesmo. Se você quer hoje tomar a sua decisão por Cristo, ou talvez você até já aceitou a Cristo, mas esses dias compreendeu que existem novas verdades e você quer se comprometer a segui-las pela graça de Cristo, só pela graça dele. Se você quer passar pelo batismo, enquanto o Araldo cantar, você pode ficar de pé também. Você não vai estar dizendo para ninguém na TV, nem para o pastor Arilton, nem para o maestro Jader, para o Araldo, não. Você está dizendo é para Cristo. Eu estou de pé porque eu quero me apegar ao Senhor. Eu quero ser batizado. Eu quero receber a porção do Teu Espírito para me ajudar a vencer as coisas que eu preciso vencer. E eu quero estar pronto quando o Senhor voltar. Se você tiver esse desejo e quiser tomar agora a decisão pelo batismo ou pelo rebatismo, você também poderá ficar de pé enquanto o Araldo canta. Eu vou estar aqui orando por vocês. Não tenham dúvidas disso. Sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor.
O Espírito Santo começou em nosso coração uma obra há muito tempo. Não começou agora, há muito tempo. E você está em casa aí de pé. Louvado seja Deus pela sua decisão. Eu preciso que você faça uma coisa para mim agora. Você vai acessar um site. O site se chama decidimudar.com.br. decidimudar.com.br. Coloque ali as suas informações e nós vamos te ajudar na sua decisão. Talvez você está em casa e não se levantou ainda, como temos alguns amigos aqui que não se levantaram ainda. Para vocês temos um texto da Palavra de Deus, de Hebreus, capítulo 4, onde a palavra nos diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Hoje o Espírito Santo está convidando você a tomar uma decisão, a dar mais um passo pela fé ao lado de Cristo. E eu tenho que perguntar, mais alguém ainda quer ficar de pé antes que eu ore? Dizendo não para mim, dizendo para Deus, eu quero dar um passo pela fé. Eu quero ajustar a minha vida às verdades que eu tenho aprendido e eu quero que o Teu Espírito me guie em todos os momentos. Alguém mais quer ficar de pé e tomar essa decisão? Amém. Amém, Marcelo. Alguém mais? Você ficou de pé agora? Não esqueça de acessar esse site. Coloque lá os seus dados, nós vamos ajudar você. Não é uma decisão fácil, não é. Eu sei que não é fácil. Porque nós aprendemos muitas coisas, temos uma história, vivemos muitas coisas. Mas a coisa mais segura que nós temos que fazer é abrir o nosso coração e dizer para o Espírito Santo qual é o caminho, por onde eu vou. E Ele nunca vai nos deixar vaguear em trevas. Ele vai mostrar o caminho. Eu sei que para alguns é muito mais difícil do que para outros. Mas não há nada que Deus nos peça que Ele não pode nos ajudar a fazer, a cumprir. E Deus vai nos ajudar em cada passo dessa jornada. Eu queria orar por vocês agora. Pai, muito obrigado pelo homem do Calvário. Obrigado porque naquela colina uma cruz foi erguida e ela tinha as nossas dimensões. Nós merecíamos estar lá, mas o Senhor ocupou o nosso lugar. O Senhor morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a Tua vida. Obrigado porque 2000 anos se passaram e o poder da cruz não diminuiu. A graça de Cristo viaja e nos alcança hoje. E aqui estão teus filhos e filhas de pé, desejosos de darem mais um passo ao teu lado, de caminharem ao teu lado. E a nossa oração é que o teu braço poderoso circunde a cada um deles. Ajuda-os, Pai, nessa decisão. Ajude a todos nós que estamos aqui nesse estúdio. Que o Teu Espírito nunca desista de nós. Que Ele trabalhe constantemente em nossa vida, nos mostrando o caminho e que nós sejamos susceptíveis à voz dEle. Oramos por todos que nos assistem agora através da Novo Tempo. Pai, abrace esses Teus filhos e filhas que estão de pé, tomando essa decisão ao Teu lado. Ajuda-os, Pai, nessa caminhada. Eu oro também por aqueles que estão lá em casa sentados e não se levantaram. Eles ouviram a voz do Teu Espírito. Eles foram chamados. Talvez faltaram forças hoje. Não desista deles, Pai. Não desista de nós, em momento algum. E permita que quando o Senhor voltar na glória com os Teus anjos,
todos nós que aqui estamos, todos nós que estamos envolvidos nesta oração, estejamos prontos para te receber e irmos para a eternidade morar ao teu lado. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, amigos. E nós com isso encerramos nosso programa, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que nós continuemos todos nas mãos do Senhor até que Ele volte para nos buscar. Amém.